Está entrando no ar. Debate 93. Apresentação 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 8 de agosto de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Briga entre irmãos termina em tragédia. Nós vamos estar discutindo esse assunto no nosso Debate 93 de hoje. Aqui, infelizmente, muitas famílias estão brigando. Vários irmãos, pessoas que não conversam já há muito tempo. Uma briguinha antiga se tornou uma briga cruel. Muita gente acaba também dividindo a família por conta de dinheiro. O negócio estava indo muito bem, virou uma herança, meu irmão, aí o bicho pega, é irmão contra irmão, é irmã contra irmã, isso quando não vem os cunhados, as cunhadas, aí o negócio amplia. Quero ouvir sua opinião e sua participação no Debate 93 de hoje sobre esse assunto, hein? Na sua opinião, homem não chora? É o que dizem, hein? Muita gente diz que homem não chora, homem não chora. Eu quero saber a sua opinião. Temos uma mesa repleta aqui de meninos para ouvi-los e também discutirmos esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você concorda com essa frase? Você discorda dela? Qual a sua opinião? Que sentido faz a história de Jó? Pergunta uma de nossas ouvintes. Segundo a Bíblia, Jó era um servo de Deus exemplar, justo, fiel, digno e honesto. Aí Deus decide fazer um teste com ele, entregando tudo que ele tinha nas mãos de Satanás, simplesmente para mostrar ao inimigo que só permaneceria fiel. Esta é a opinião da nossa vida. Você concorda com ela? Porque Deus tinha que provar algo a Satanás. Sendo Deus onisciente, ele já não sabia que Jó não pecaria e assim poderia poupá-lo do sofrimento. Trechos como esse não teriam o objetivo de implantar o conformismo no subconsciente do povo para uma possível manipulação. Outra coisa, hein? Jó recebeu em dobro tudo que perdeu, mas será que realmente valeu a pena? Deus foi justo com Jó? Que caminhão de perguntas, hein, minha gente? Pelo amor de Deus, ainda bem que a mesa tá preparada para responder aqui aos nossos queridos e amados ouvintes. Começa agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Clark Gable, da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Inicialmente, pastor, ouvindo a sua opinião, a nossa ouvinte faz uma afirmação aqui inicialmente. Diz que, segundo a Bíblia, Jó era um servo de Deus, exemplar, justo, fiel, digno e honesto. Aí Deus decide fazer um teste com ele, entregando tudo que ele tinha nas mãos de Satanás, simplesmente para mostrar ao inimigo que Jó permaneceria fiel. O senhor concorda com essa afirmação, pastor? Olha, J.R., eu vou te contar, queridos debatedores também aqui, bom dia a todos os ouvintes. Esse é um tema por demais complicado, complexo, controverso, muita divergência. Eu acho que haverá um esforço muito grande aqui para haver convergência. Esse é um tema muito difícil. Pela biografia de Jó, uma brevíssima biografia a Bíblia apresenta. É difícil pelo diálogo que há entre Deus e Satanás, é difícil pelas provas que Jó passou, mas eu acredito que Deus não é injusto. Deus não é injusto. A pessoa que nós, lendo a história de Jó, do começo ao fim, a gente pode ter muitas interpretações. Jó que não sabia de nada, Jó não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo no âmbito espiritual. Ele só tinha consciência das coisas que aconteciam ali na sua vida, na sua família. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, verso 45, nas palavras de Jesus, que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Eu creio, J.R., que Deus não tem seus privilegiados. Todos nós sofremos. A questão toda é a causa, não a causa, mas o propósito para o sofrimento e como lidamos com ele. É isso que a gente vai conversar aqui. Reverendo Edson Nascimento, muito bom dia, pastor da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Que pensa o senhor sobre esse ponto inicial, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte da Rádio 93 FM.
Esse livro de Jó é um livro complexo realmente, né? Mas é um livro que ele, na realidade, o propósito do livro é mostrar que não existe as questões de mérito. Porque nós temos a ideia, e essa ideia nossa, né, de que pessoas boazinhas não sofrem, pessoas boazinhas não passam por problema, e o que o livro de Jó vem é exatamente desmistificar isso, ou seja, mostrar que Deus, ele, por ser um Deus soberano, ele é um Deus que tem controle. Primeiro, a gente quer dizer que não existe nenhuma pessoa boazinha, né? Jó era alguém que, diante da sua geração, era uma pessoa especial, e essa é a grande questão. E o questionamento que se coloca no livro de Jó é se pessoa boazinha pode sofrer, né? Então é essa a questão, se pessoa boazinha pode sofrer, porque Jó era um homem bom, justo, e isso vai o diálogo durante todo o período do livro. Mas a proposta do livro é uma proposta de mostrar que Deus é soberano e que ele faz as coisas da forma como ele quer. E Deus vai ensinar a Jó a se relacionar com ele. Porque quando a gente chega no capítulo 42, no versículo 5, Jó vai falar: olha, antes eu te conhecia somente ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Ou seja, Deus faz com que Jó tenha uma experiência, e esse é o grande propósito do livro de Jó, de que ele tenha uma experiência com Deus, de que ele perceba que tudo aquilo que ele fez, todo o jeito que ele foi, tudo aquilo não foi nada diante da relação que ele tem com Deus. E aí no versículo 10 do mesmo capítulo 42, ele percebe também que os seus amigos, as pessoas que estavam à sua volta, são pessoas que estavam extremamente equivocadas a respeito de Deus. E aí o versículo 10 vai falar que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E é muito interessante que Jó encontra Deus exatamente na desgraça, nos problemas e nas dificuldades. Pastor Luciano Rezes, muito bom dia, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, amados debatedores aqui, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Concordo em gênero, número e grau que me antecederam, com os pastores que me antecederam, e gostei muito da explanação do reverendo Edson. Eu acho que ele foi muito acertado nessa explanação sobre o livro de Jó, e eu não vou chover no molhado, obviamente, porque foi muito bom. Eu quero ampliar, então, esse entendimento sobre o livro de Jó, começando com o que Paulo falou a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura ela é divinamente inspirada para exortar, consolar e edificar. Para que estou meio gripado, para que haja uma obra de justiça na vida do homem. Então, tudo que Deus faz, como bem disse o pastor Carlos Gable, tem um propósito de Deus. Deus trabalha com propósitos o tempo inteiro na vida do homem e na vida daqueles que o cercam. Deus, e eu vejo o livro de Jó como o livro que vai tratar e trabalhar na geração futura a fé. Não apenas em Jó, não apenas depois nos amigos de Jó, na casa de Jó, sobretudo em Jó, óbvio, porque Deus tem um propósito com ele, e fica claro, como já foi dito aqui no capítulo 42, no final do livro de Jó, quando ele vai ter uma experiência maravilhosa e vai ser transformado por essa experiência. Mas eu vejo o livro de Jó como um livro que vai depurar a fé, trazer uma aprovação de fé, não para que haja perda, mas para que haja crescimento, como já foi bem salientado aqui. Então o livro de Jó, ele não é apenas um livro, como a ouvinte pergunta aqui, que Deus está entregando tudo na mão de Satanás. Na verdade, Deus não está entregando nada na mão de Satanás. Deus está mostrando para Satanás de que ele não pode fazer nada se ele não permitir. E mais que isso, que quando o homem decide confiar em Deus e lutar, independente das injustiças cometidas, do que ele ouviu, do que deixa de ouvir, porque já ouviu muitas coisas injustas, mas não olhou para trás, já ouviu da sua própria esposa: amaldiçoa teu Deus e morre, que para um judeu, para um hebreu, é impossível de acontecer, segundo a cultura. Você sequer pronuncia o nome de Deus. Então ela está dizendo: você está culpado, pede para morrer e vai embora. E ele jamais se levanta ou se revolta contra Deus. Está dizendo: olha, tudo que Deus vem é bom e eu estou aqui para aceitar. Preciso aprender. O que isso fez? Fez com que Jó começasse a crescer em fé. Fez com que a gente aprendesse hoje com a história de Jó que nem sempre as coisas vão estar ao nosso favor, mas que se a gente permanecer, a fé vai transformar tudo ao nosso favor. Pastor Marcelo Gleiser, bom dia, pastor da Igreja Viva.
Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, me causa um pouco de estranheza hoje em dia a percepção de que alguns cristãos têm de que Deus não pode testar ou nos provar através do sofrimento como testou e provou Jó, porque talvez uma das questões mais claras que as pessoas têm em relação ao livro de Jó seja justamente essa. Ele era crente, um crente fervoroso, um homem de oração, um homem, vamos dizer hoje, um homem de jejum, um homem que subiu um monte, um homem de Deus, mesmo assim foi provado através do sofrimento. Será que o crente verdadeiro fiel, o dizimista que dá oferta, sofre ou ele vai ser próspero? E o que nós enxergamos na Bíblia o tempo todo é Deus, através da sua história com o seu povo, testar o povo através do sofrimento. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que é Deuteronômio capítulo 8, onde o Moisés começa a dizer a partir do versículo 2: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Diz no versículo 3, ele os humilhou, os deixou passar fome. E no final disse, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, ao longo da história do cristianismo, ao longo da história dos cristãos, nós vamos ver várias vezes Deus nos abençoando, sim, Deus fazendo prosperar, Deus dando saúde, Deus dando graça, mas vamos ver outras vezes também onde nós vamos nos perguntar, eu não fiz nada para merecer isso, por que eu estou passando por isso? E a única resposta possível ao nosso entendimento limitado humano talvez seja essa: Deus está nos provando, Deus está nos deixando passar fome, Deus está nos testando para saber o que há no nosso coração, se vamos obedecê-lo em todo o tempo ou não. Deus tinha que provar algo a Satanás? Pergunta a nosso ouvinte. Não, Deus não tinha que provar nada à questão de Satanás. É o que a gente vai, e é bom a gente conseguir entender o livro de Jó a partir de todo o contexto em si, né? Deus não precisa provar nada a ninguém, assim como a gente vê lá na tentação a respeito da questão de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, né? Satanás é todo o tempo tentando colocar dúvida a respeito se tu és o filho de Deus, se faz isso. Jesus nunca se dobra diante da tentação, ou seja, nunca falou, então eu vou mostrar para você que eu sou. Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Mas o grande propósito de Deus é o propósito de trabalhar no coração de Jó, na vida de Jó, né? Porque quando Jó fala que antes eu te conhecia só de ouvir falar, o que me parece, o que o texto mostra para nós e que a gente consegue entender, é que Jó tinha talvez um conhecimento amplo de Deus. Talvez ele tivesse um conhecimento amplo de Deus, mas talvez Jó não tivesse essa experiência, essa vivência de Deus, um Deus presente. E talvez isso, JR, seja uma realidade que talvez esteja presente na vida de muitos cristãos. Nós vemos a igreja hoje, nós podemos ver, as pessoas são utilitaristas, elas realmente usam de Deus e elas sempre acham, né, aquela ideia de um Deus Papai Noel, né, que no final do ano vai ter presente, se passar de ano, se fizer isso direitinho, vai ter presente. E essa é a visão de um Deus que é bom para aquelas pessoas que fazem coisas que merecem. Mas na realidade, o que a gente percebe é que o Deus é extremamente gracioso, é que nós não merecemos nada de Deus, por melhores que nós tentemos ser. Então é importante isso. Eu acho que o livro de Jó visa mostrar isso, e Deus a todo tempo vai provar para Jó que, na realidade, o relacionamento com Deus é muito mais importante do que você estar distante de Deus. Essa ideia do sofrimento aplicado aqui pela nossa ouvinte, por exemplo, trechos como esse não teriam o objetivo de implantar o conformismo no subconsciente do povo para uma possível manipulação? Essa interpretação e questionamento que apresenta a nosso ouvinte, como é entendido por vocês? Eu até grifei aqui, coloquei em destaque essa frase, uma possível manipulação. Lendo os primeiros capítulos de Jó, a pessoa pode chegar a essa falsa compreensão ou conclusão de que há ali uma manipulação, um joguete, onde Deus coloca Jó, entrega Jó para que Jó exatamente. A questão toda é a seguinte: Deus, como falamos antes, vocês falaram, não teve que provar nada a Satanás, até porque Satanás já é derrotado, está condenado, então Deus não tem o que provar a Satanás. Porém, Deus tem o desejo de que sejamos aperfeiçoados na nossa fé. A pergunta que alguns fazem, e eu concordo, é a seguinte: em que se baseia a fé de cada um de nós? Porque Jó, o livro, nos seus 42 capítulos, fala sobre relacionamento com Deus. E eu creio que existem duas maneiras de você conhecer uma pessoa: dê tudo que ela deseja, tire tudo que ela tenha.
Você conhece o coração da pessoa quando ela tem tudo que deseja ou perde tudo. E Jó foi um crente que confiou em Deus quando tudo tinha e permaneceu confiando quando nada teve. Essa perspectiva que apresenta aqui, ouvinte, Jó recebeu em dobro tudo que perdeu, mas será que realmente valeu a pena? Que muitas vezes é uma expressão utilizada, né? Deus deu a ele em dobro tudo que ele tinha, em dobro tudo que ele tinha. E uma mãe escreve e diz: Deus não restituiu os filhos que morreram, Deus deu outros. Não há consolo para isso. E eu acrescento, não há substituição para isso. É isso, companheiros? Como responder a esse assunto? JR, assim, isso já foi até comentado aqui na mesa. O próprio Jó, vou responder pelo que o mesmo Jó, o próprio Jó disse. Ele diz: olha, antes eu conhecia de ouvir falar. E olha que quando a gente vê a vida de Jó nos primeiros capítulos, a gente fica maravilhado com o determinismo desse cara, como esse cara vai longe. A gente com tanta coisa hoje não chega perto, essa que é a verdade. Mas esse mesmo cara que é exaltado por Deus em suas atitudes, que o próprio Deus comenta sobre os seus preceitos, sobre aquilo que ele seguia na vida, esse mesmo cara vai dizer: olha, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu cresci, agora a minha vida mudou, eu conheço Deus agora, eu ando com Deus, eu encontrei Deus de verdade, eu vejo de uma perspectiva completamente diferente. Obviamente que a perda, sobretudo de filhos, são terríveis, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de Deus. A gente está falando do autor da vida, daquele que tem poder para fazer tudo. Não quero minimizar a perda de filho, mas eu tenho plena convicção de que quando Deus começa uma obra, ele é fiel para completar em sua perfeição. Não há nada imperfeito em Deus. Todos os propósitos de Deus vão terminar bem. Os planos, os propósitos, os pensamentos do Senhor são melhores que os nossos, disse Jeremias. E eu acredito nisso. Então eu respondo com a própria palavra de Jó em 42:5. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. O que significa isso? Que ele se aproximou muito mais de Deus e passou a ter uma vida infinitamente melhor da que ele tinha antes, que já era boa, por servir a Deus. Então, Deus sempre fará o melhor. Jó, uma das questões do livro de Jó é justamente a seguinte: Deus muitas vezes é incompreensível em seus caminhos, em seus mistérios para nós, porque a gente tenta pôr Deus dentro de uma caixinha e dizer: olha, se eu agir assim, Deus vai agir assim, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. E muitas vezes eu sigo por uma linha de ação e Deus segue por outra linha de ação completamente diferente. Então uma das lições do livro de Jó é justamente essa: eu sou o Senhor soberano e o que eu vou fazer talvez você não entenda. Se você perguntasse para Jó, você acha que valeu a pena ter perdido tudo? Talvez Jó dissesse não. Mas essa não é a questão principal. A questão principal é que tem coisas que nós não vamos entender aqui na terra, só vamos entender no céu. E aqui na terra só nos cabe abaixar a cabeça e dizer: o Senhor é soberano, entendendo ou não o que o Senhor faz na minha vida. E essa é uma das principais lições de Jó. Não apenas de que ele dá em dobro o que ele tirou, não apenas que Jó foi fiel, mas que Deus tem caminhos que o homem não entende e só vai entender na glória. E aí não é uma questão de valeu a pena ou não valeu a pena. É a questão de virar, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sei o que tu fazes, não sei o que tu fez, mas eu confio em ti de qualquer jeito. Perder nunca é bom, né? Ninguém gosta de perder, né? A gente viu ontem a seleção brasileira, o empate ali, ninguém gosta, a gente realmente tem uma tristeza relacionada à questão da perda, mas lidar com a perda é um aprendizado muito grande. E se a gente observar a questão do livro de Jó, o sofrimento ele se torna maior quando a gente tem uma dificuldade maior de lidar com a perda. Jó teve dificuldade de lidar com a perda, isso é notório no livro, porque a questão dos amigos, e a gente vai ver lá os 3 amigos e depois mais um amigo que é o jovem que surge como sabendo de todas as coisas, eles vão trazer algumas orientações para Jó, vão trazer um consolo para Jó, e sempre colocando de que Jó havia feito algo que justificasse aquela perda, né? E essa é uma das grandes questões nossas como seres humanos. Nós queremos racionalizar tudo e queremos entender todas as ações de Deus. E aí, se a gente olhar, né, talvez poderia ser minimizado se Jó conseguisse entender o propósito de Deus logo no início, né? E se a gente observar o livro de Jó, ele não tem milagre. Se a gente olhar, as coisas acontecem, são fenômenos da natureza que acontecem, e Jó reconhece da questão de Deus, e até a restituição de Jó, ela não acontece na questão do milagre, né? A esposa sempre esteve ao seu lado, poderia ele ter gerado filhos, mas porque estava sofrendo, chorando, né? Ele realmente não conseguia enxergar isso, e aí, né, poderia
ter restaurado logo a perda. Os irmãos de Jó que aparecem sempre estiveram, Jó teve irmãos, né? Então eles que aparecem dando a riqueza para Jó. Então, quer dizer, o fato dele estar tão preso na questão do passado o leva a ele sofrer muito mais no presente e prolongar o sofrimento. E esse é um dos grandes problemas que nós também enfrentamos. Muitas vezes nos apegamos ao passado, seguramos nele e choramos e lamentamos, nos vitimizamos, e aí nós temos um sofrimento muito maior. A resposta que Jó deu à esposa quando ela o questionou, quando ela disse mais ou menos assim, se fosse hoje: é essa a recompensa que você recebe de Deus? É esse o resultado, depois de todo o tempo de dedicação? É esse o troco que Deus te dá? Amaldiçoa Deus e morra. Ela fala mais ou menos isso. Pois bem, Jó responde à esposa, e aí é uma compreensão sobre o sofrimento. Ele disse assim para ela: com muita alegria recebemos as coisas boas. Será que com a mesma pessoa não temos que receber as outras coisas? Ou seja, não me peça explicações para o porquê do sofrimento. E essa é uma questão muito importante. Quando sofremos, nós olhamos para o retrovisor da vida procurando razões, motivos, causas para o sofrimento. E nem sempre encontramos respostas favoráveis ou que nos satisfaçam. Porém, temos que olhar para o momento do sofrimento como a ação de Deus. Jó fala isso no capítulo 42, nos versos 1 e 2. Diz assim: e disse Jó: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, Deus é soberano. Ele disse assim: eu não entendo o porquê, mas eu sei que Deus está no controle. E outra coisa, meus queridos, nós não podemos aqui imaginar que Jó fosse um super crente, que ele tivesse em si todas as condições para lidar com aquele sofrimento, porque se não for a Deus cuidando dele, ele iria sucumbir em sua dor. Vocês concordariam que a história de Jó vou descrever isso como um livro aberto? Muitos personagens da palavra de Deus, a gente não consegue enxergar a vida deles com mais detalhes, né? Você tem algumas pessoas que têm uma vida assim que você diria que é um livro aberto, no sentido de que você tem mais detalhes sobre a vida desta pessoa do que de outras pessoas. A vida de Jó é uma dessas vidas que eu estou chamando aqui, entre aspas, de livro aberto, no sentido de termos mais detalhes sobre a sua existência, e por algum motivo Deus permitiu que isso acontecesse. Você tem fases maravilhosas, você tem fases difíceis, você tem fases muito difíceis, você tem a presença dos amigos, nem sempre bons amigos, você tem a presença da esposa, nem sempre de maneira adequada, você tem a presença dos filhos, a ausência dos filhos, a presença dos filhos, você tem a perda financeira, você tem a restituição financeira, ou seja, de alguma forma você tem esse livro aberto aí. Ou seja, você pode olhar para o livro de Jó e se identificar com esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço, porque essa é uma história que de alguma forma sintetiza a nossa própria história. Ninguém é só Abraão descendo do monte, tendo o milagre da presença do seu filho, que não poderia estar na subida, quer dizer, a subida era um lugar de morte, a presença do seu filho no sentido de ter um milagre na sua existência. Você não é só aquilo, todo mundo é o todo que está ali. E aí Deus nos fala de maneira mais clara através dessas etapas. E uma dessas etapas é quando Deus olha para Jó e diz: quem é você para questionar os meus feitos? Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo outro? Era uma maneira de Deus mostrar a sua grandeza e mostrar o lugar exato de Jó. Ao mesmo tempo que muita gente quase que santifica Jó quando fala a respeito dele. Ah, Jó era isso, Jó era aquilo, como se a questão do mérito fosse uma questão mais importante no relacionamento entre Deus e o homem, não é entre o homem, entre Deus e o homem, quer dizer, o mérito, Deus está olhando o mérito, não tem graça, não tem misericórdia, então Jó, porque o Jó é top e os outros não são tops, e o top sofre, Deus me livre, então eu não quero ser top. E aí você tem umas variações dessa reflexão, mas de alguma forma você tem uma síntese da vida humana, com capítulos definidos, onde você pode tratar esse assunto a partir da dificuldade, do momento a sós com Deus, do momento de luto, o momento de saudade, o momento de alegria, mas não se trata de uma restituição, por exemplo, dos filhos. Ele pode ter o dinheiro dele de volta, os animais de volta, mas filho não é restituição.
né? Ele teve filhos. A ideia do texto é esse, não que Deus amaldiçoou os primeiros e abençoou os outros. Quer dizer, essa é uma ideia muito simplista. Eu acho que, em hipótese alguma, pelo menos eu nunca ouvi ninguém justificando a morte dos filhos e dizendo, olha, que bom, Deus deu em dobro. Eu nunca vi ninguém pregando. Eu já vi no sentido de alguém criticando. Que a gente não esteja dando ideia. Quando critica o texto bíblico, a pessoa toma esse texto e faz uma crítica, mas ao mesmo tempo eu não sei quantas pessoas ouviram alguém dizer em algum momento de insanidade, olha que coisa boa, foram aqueles e vieram os outros. Eu, pelo menos, nesses anos todos nunca ouvi. O texto bíblico é uma coisa que fala a respeito da questão do elogio das filhas de Jó, né? Essa talvez seja uma das questões assim que as pessoas mais veem, né? Que dizem que naquela terra não havia filhas mais bonitas como as filhas de Jó, né? Hoje já tem, as minhas filhas são muito mais bonitas que as filhas de Jó, né? Mas naquela terra, naquele tempo não existia. Então, essa talvez seja uma questão que as pessoas mostram que o segundo estágio de Jó, ele é melhor do que o primeiro, mas eu acredito que o segundo estágio seja melhor do que o primeiro pela experiência, pela vivência de Jó, que ele consegue realmente lidar com isso, e ele mesmo declara essa questão. E o que eu acho muito interessante no livro de Jó é que Deus não faz negócio com Jó. Deus não fala, olha, Jó, agora eu vou te dar isso para você chegar Jó, no estádio de doença, no estádio de pobreza ao extremo, ele fala exatamente o que está no capítulo 42, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Quer dizer, essas questões que Deus vai colocando para ele, né? Ele percebe que a experiência, a vivência com Deus, isso é muito importante. A gente vê o apóstolo Paulo falando a respeito da questão das tribulações, a gente vê Tiago, irmão do Senhor, falando dos benefícios que as tribulações trazem em nossa vida, e eu acho que isso é muito importante, porque o que Deus quer, muitas vezes em nós, é tirar alguns conceitos que são conceitos equivocados, e os conceitos equivocados são conceitos que levam a Deus estar numa caixinha. Essa é a nossa visão. Olha, Deus tem que agir assim porque eu ajo assim. Essa é a visão do homem. O ser humano, ele quer ter o controle de tudo, e é exatamente isso que Deus está falando para Jó. Você não tem controle de nada, porque a gente tem o controle de Deus. Não, se eu for bonzinho, Deus também vai ser bonzinho comigo. Se eu for ruinzinho, Deus vai ser ruinzinho. Deus tem que castigar. Por isso a gente tem dificuldade de lidar com a salvação de alguma pessoa que foi mal durante grande parte da vida, né? Do ladrão na cruz, de outras pessoas assim, porque a gente acha que Deus está dentro de uma caixa, de uma lógica nossa. E esse talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem que lidar. Exatamente por isso, JR, até para a explanação que você deu, que foi muito bacana, eu vejo o livro de Jó como uma carta aberta, uma carta rasgada para a humanidade. Até porque a maioria tem o livro de Jó pelo mais antigo da Bíblia. Eu acho que Deus usou uma história para fazer a humanidade posterior aprender a caminhar em fé, a entender que quando você segue com Deus, que quando você confia em Deus, que quando você se relaciona com Deus, você não está isento do sofrimento, você não está isento, como que meio que protegido em meio a uma bolha, que nada fosse te atingir. Pelo contrário, que o relacionamento com Deus, ele vai se fortalecendo à medida que, independente dos fatores externos, sejam bons ou ruins, porque a gente só fala das coisas ruins, mas coisas boas acontecem no meio do caminho, coisas boas. Por mais que os amigos de Jó não entendessem tudo que estava acontecendo, eles estavam com Jó. Eles sentaram com Jó, plantearam com Jó. Amigos assim são maravilhosos. E nem todos os amigos vão entender a nossa vida, isso é um fato, e Deus está deixando muito claro. Então, eu vejo esse livro como uma experiência de fé para a humanidade, para nós hoje, sobretudo, que estamos falando sobre ele, de maneira extraordinária. Porque a gente vê uma história que tem tudo para dar errado. Se a gente parar de ler na metade do texto, na metade do livro, a gente fala, cara, a vida desse cara foi uma praga, foi uma peste, mas não é assim que termina uma história, como não é assim que vai terminar história nenhuma que se iniciou com Deus. Nenhuma história iniciada com Deus, por mais difícil que seja o caminho, por mais terrível que sejam os meandros dela, ela vai ter completamente realizado um final feliz. A história com Deus, ela, graças a Deus, é um final feliz sempre, nunca o contrário. Agora, com toda certeza, é uma experiência de fé, de crescimento. Por isso eu vejo esse livro como uma carta aberta a nós outros, como você bem falou aqui, para que a gente veja, entenda de que não há fator financeiro, não há fator familiar, não há nada fora ou dentro que nos aproxime mais de Deus do que Ele mesmo. Quando Ele nos atrai, nós
com toda certeza, vamos crescer e viver uma vida muito melhor. Eu tenho impressão, até pelos relatos dos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, agora que são 11h31, que a parte mais complexa, exatamente o diálogo que surge no começo do texto, em que aparece essa conversa entre Satanás e Deus, né? De alguma maneira isso se torna para muita gente uma coisa estranha, né? Quer dizer, poxa, e aí exatamente surgem as teses, né? Essa conversa foi quando? Foi antes da queda de Lúcifer. Primeiro era Lúcifer o nome dele, né? Quer dizer, a queda. Então isso aconteceu anteriormente. Se aconteceu anteriormente, como é que eles viram Jó? Aí, com base nisso, alguns dizem, olha, Jó não viveu, né? Jó é uma história, como uma ficção, parábola que Deus trouxe para que as pessoas pudessem entender um pouco sobre essa perspectiva. Outros dizem, não, aconteceu mesmo, mas essa conversa descrita, ela não foi literal, é uma maneira da gente imaginar, é para que a mente humana, de alguma forma, possa alcançar esse tipo de diálogo que acontece numa perspectiva que nós não temos alcance, porque ela é totalmente além do natural. É um equívoco, eu acho que é um equívoco imaginar que essa história de Jó tenha sido uma ficção, uma parábola. Por quê? Porque Tiago, no capítulo 4, faz referência a Jó como um personagem real. Lembrem-se da paciência de Jó. Agora, uma coisa interessante com respeito a esse diálogo, eu creio que esse diálogo aconteceu exatamente na época de Jó, no momento em que Jó vivia naquela região. Por quê? Porque há uma especificação, existem detalhes, e Satanás ali não está antes da queda, mas depois, né? Por quê? Porque Satanás, o papel dele é acusar. A Bíblia fala em Apocalipse 12 que ele nos acusa dia e noite. Então, a história de Jó, para nós aqui, é a seguinte: nossa vida é observada, nossa vida está sob o alcance de Deus, como também de Satanás. A questão toda é que Jó, tirando a pessoa de Jesus, eu creio que não há ninguém na história do mundo, excetuando-se a pessoa de Cristo, que sofreu como Jó. Ele teve a perda da empresa num só dia, os seus filhos morreram, seus 10 filhos de uma vez só, o casamento ficou prejudicado, com risco, e a própria saúde. Agora, interessante é que em tudo isso, Jó permaneceu. É claro que ele abriu o coração, ele amaldiçoou o dia do nascimento, ele extravasou a sua crise, ele rapou a cabeça, tirou roupa de festa, botou... Então, ele sofreu. Ele não foi um super crente. Essa é a questão que o J.R. colocou, de alguns colocarem Jó no pedestal. Não, ele sofreu, ele chorou, ficou revoltado, porém não blasfemou contra Deus. E essa é a questão da paciência. O Paulo, falando aos Romanos, disse: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. E Jó é o exemplo de paciência na hora do sofrimento. Jota, retomando essa questão do Satanás e Deus em Jó, é bom a gente lembrar que nos evangelhos vai chegar uma parte onde Jesus vira e diz, olha, Satanás, virando para Pedro, ele vira e diz, olha, Satanás me pediu para vos peneirar. Então a gente vai observar na Bíblia essa constância do diabo ter que pedir a Deus para tocar no servo de Deus. E aí a gente entende uma lógica, uma regra, e eu prego isso, ensino isso, que o diabo só toca no crente de duas formas: ou quando o crente ele dá liberdade para que isso aconteça, alguns usam o termo legalidade, eu também uso esse termo legalidade, ou quando Deus permite que isso aconteça, como é no caso de Jó. E aí nós entramos na questão do livro de Jó, e sim, eu acredito que o livro de Jó foi uma história real, mas nós devemos entender algo. Ele é chamado de literatura poética na Bíblia. Por que literatura poética? Porque ele é escrito de uma forma poética, e você não pode pegar uma literatura poética e tentar dizer, olha, essa poesia ela é exatamente igual à realidade, porque muitas vezes a poesia ela não apresenta a realidade como ela é. A poesia apresenta a realidade segundo a imaginação poética de quem escreve. Portanto, às vezes é perigoso a gente pegar um livro poético e atribuir a esse livro poético uma realidade absolutamente condizente com a realidade que nós vivemos. Agora, sim, havia na mente judaica, que eles chamam de cosmologia hebraica, a mentalidade judaica sobre o céu, sobre a morada de Deus, havia na mentalidade judaica essa ideia de que Deus assistia no meio
de uma congregação, e no meio dessa congregação estavam anjos e estava o diabo, e mais uma vez volta a questão para o diabo tocar no servo de Deus, ou esse servo dá legalidade para isso, ou esse servo dá abertura, ou Deus tem que permitir. Bom, nós temos então essas opiniões sobre esse assunto, acho que estamos unânimes aqui, a mesa está unânime. O detalhe do tipo literário é interessante para você observar, não é? É só uma questão, não. Hipótese alguma, o reverendo Marcelo está dizendo que isso não aconteceu. É uma perspectiva só para ficar claro, porque durante várias vezes, quando a pessoa diz assim, olha, o texto é um texto que tem um estilo de uma novela, por exemplo. Aí alguns entendem que quem está dizendo isso está dizendo que isso é uma novela, tipo do Dias Gomes, Janete Claire, Aguinaldo Silva, quer dizer, uma ficção. Quer dizer, o que eu entendi aqui da palavra aqui exposta é que é um estilo literário. Exatamente. Cada um escreve de um jeito, e esse jeito é esse jeito. Mas o pastor só tem uma observação, não. Que com respeito ao estilo literário, de fato, Jó está dentro daquilo que são os livros poéticos. Porém, os capítulos 1 e 2 têm uma forma de narrativa, e a partir do capítulo 3 até o capítulo 42 é outra forma de expressão. Então, isso para distinguir que o conteúdo do capítulo ou do livro, que são do 3 ao 42, é um reflexo do que ocorreu nos capítulos 1 e 2, que tem uma narrativa totalmente diferente. Histórica. Muito bem, diante dos queridos ouvintes maravilhosos da nossa 93 FM, este assunto que não para aqui, um assunto que sempre se amplia, agradecendo o carinho dos nossos debatedores e a coragem para expressarem as suas opiniões sobre esse assunto, que em geral esse assunto gera briga, não é? Como infelizmente aconteceu uma briga entre irmãos que acabou em tragédia. Como é que você lida com os seus problemas familiares, ouvinte? Uma discussão entre irmãos acabou em tragédia familiar durante uma festa de 15 anos. Olha que é uma data assim tão importante, né? Na madrugada de domingo, o senhor Arli Alberto, de 48 anos, atirou contra o irmão José Elias, de 44. Morreu ali. A irmã deles, a Nata, tentou acalmar os ânimos e também foi baleada. Ela foi socorrida e levada ao hospital. Em seguida, o primeiro irmão, aquele que atirou contra a própria vida e não sobreviveu. Isso tudo a partir de uma discussão, 1h30 da manhã, sem motivos ainda esclarecidos. Você sabe que às vezes umas brigas acontecem do nada, né? De repente a pessoa começa a discutir, o camarada armado pega a arma e atira contra o próprio irmão. Você conhece irmãos que mesmo depois de adultos continuam brigando muito? Na sua opinião, a briga entre os filhos pode ser culpa dos pais? O que os pais podem fazer para minimizar a briga entre os filhos? Por outro lado, você conhece histórias de irmãos que são parceiros e amigos de toda uma vida? O que a Bíblia orienta sobre amor e perdão na família? Eu pergunto aos nossos debatedores e também a você, ouvinte amado, que participa conosco pelas nossas plataformas de comunicação. Relacionamento entre família é um relacionamento, às vezes é muito difícil, né? Mas o que a gente precisa entender é que não existe nada mais divino do que a família que a gente tem, né? Porque os nossos irmãos são pessoas ali colocadas por Deus, né? Os nossos pais são pessoas colocadas por Deus. Nós não escolhemos para ter eles ali diante de nós, né? E Deus coloca. O que a gente tem muita dificuldade, às vezes, ser tratado das questões que a gente precisa ser tratado, e os nossos irmãos, eles são importantes nisso. A gente falou um pouco sobre a questão de Jó. Se não fosse irmão de Jó, Jó já ainda estaria pobre. E o relacionamento dele, certamente o bom relacionamento entre os irmãos, fez com que os irmãos trouxessem ouro, trouxessem riqueza e realmente abençoassem Jó, de maneira em que a sua vida, né, era melhor do que o seu segundo estágio era melhor do que o primeiro. Então, o relacionar entre irmãos é um grande desafio e a gente precisa realmente aprender, e às vezes isso vem desde a infância, né? Essas brigas. A gente aqui, um ouvinte dizendo: aqui em casa todos são desunidos há
culpa é da minha mãe, infelizmente, quanto a nossa ouvinte. Já arrumou outra briga. Já arrumou outra briga. Briga com a mãe agora. Então, Efésios 6, ela fala, ele trata sobre esse relacionamento familiar, sobretudo de pais e filhos. Infelizmente, a gente acabou de ver um relato sobre o relacionamento dos pais e dos filhos. A Bíblia diz para os pais não provocarem a ira dos seus próprios filhos. Então, existem algumas formas disso acontecer. Primeiro, você tratando filho diferente de filho. Você privilegiando um em detrimento ao outro. Outra coisa também que pode acontecer é você cobrar demasiadamente um filho aquilo que ele não pode dar ou que no momento não tem condição de dar. Então muitas vezes a gente não sabe educar o filho, como diz lá em Efésios, na administração do Senhor, na palavra de Deus, no caminho de Deus. Então o resultado disso, o reflexo disso na família, são esses problemas que a gente está vendo. Olha aqui o ouvinte dizendo que tem herança, se tem herança tem problema, tem crise. Outro ouvinte, é culpa dos pais sim, a mãe é que rege tudo desde quando nascem para que eles se amem, já diz aqui uma de nossas ouvintes trazendo a sua opinião. Meu sogro e seu irmão brigam até hoje, meu sogro tem 68 e o irmão dele 7.2, nunca entendi por que brigava, até que um dia um deles confessou que tudo começou quando eles eram crianças. Normalmente, a mãe deles morreu cedo e o pai nunca se importou com eles, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte, acho que a culpa às vezes é sim dos pais que fazem acepção. Aqui em casa isso nunca existiu. Aqui um por todos e todos por um. Tá na Bíblia essa frase? Não está. Isso aí, né? Há muitos textos que são atribuídos, né, ao texto bíblico, há muitas frases. Mas, JR, queridos debatedores, tem um ditado chinês que é o seguinte: toda grande árvore tem raiz profunda. Se você quer entender o comportamento de alguém, faça um histórico desse alguém. Então aqui, segundo o histórico que foi apresentado, era uma festa de 15 anos. Olha que momento belo, que momento maravilhoso. E do nada, aparentemente. Então acho que mágoa, ressentimento, coisas que ficaram guardadas, que vieram à tona no momento de discussão, no momento de tensão. Eu creio que a resposta, ou a lidar com a questão familiar, passa pela cruz de Jesus. É o perdão, é o abrir o coração, é falar daquilo que está no coração e resolver as questões que ainda persistem com respeito ao passado. Existe na Bíblia, né, alguns exemplos de briga entre irmãos. Por exemplo, a gente tem o primeiro homicídio acontece entre os irmãos, né, Caim e Abel. A gente tem o caso de Esaú, né, e Jacó, a gente tem essa questão toda, né, então a gente tem alguns relatos bíblicos relacionados a isso, né. Freud trabalha algumas coisas interessantes entre os irmãos, né? Essa questão da relação, do ciúme, né? Isso às vezes precisa a mãe saber lidar, e às vezes a mãe não sabe lidar porque ela não aprendeu a lidar, e às vezes ela tem problemas assim claros, né? Com relação a sua vida em si, a sua relação, e aí acaba passando para os filhos, né? Os seus complexos, os seus problemas, e aí a gente tem uma família totalmente ruim. Ouvinte dizendo: somos 10 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Santa mulher. Infelizmente, uma das minhas irmãs se envolveu com drogas, mas os 9 se dão maravilhosamente bem. Amo os meus irmãos. Tá aqui dando nome. Não posso dar o nome, porque você, né, falou outra coisa aí sobre a sua irmãzinha. Aqui outro ouvinte dizendo o seguinte: aqui em casa todos são desunidos. Ela faz a mãe faz fofoca, coloca um filho contra o outro. Aí não pode, né, gente? Eu conheço. Aí complica, né? Outro ouvinte aqui dizendo: meu irmão e eu vivemos anos de brigas por conta da diferença que minha mãe fez entre nós. Eu a perdoei, mas até hoje ela quer fazer isso com os nossos filhos. Olha, a irmã que encrencou os filhos, agora quer encrencar os netos. Vai devagar, gente, tem que ter paciência. E na minha casa, quando meus filhos começam a discutir, eu peço para parar, porque são irmãos e tem que haver amor e respeito um pelo outro. Olha como tem gente com história aqui, hein? Outro ouvinte, eles acham que meu pai tem culpa por minha avó não ter deixado a casa para ele, uma briga de herança. O pai não ficou com olha bem, o pai não ficou com a casa, correto? Aí o pessoal tá com raiva da avó, porque a avó devia ter deixado a casa pro pai e deve ter deixado pro irmão do pai. Normalmente é irmão do pai, né? Uma coisa que eu tenho percebido, e eu entendo claramente a necessidade de uma base familiar sólida, do pai e da mãe sólidos, mas é o que eu entendo muitas vezes, que a gente acaba transferindo a responsabilidade pelos nossos erros
por aquilo que fizeram conosco. E nós vamos passar a vida inteira dizendo, eu sou assim porque minha mãe me tratou assim. Quando a grande verdade é que talvez ela tenha uma parcela de culpa, mas eu sou assim porque eu quis continuar assim. Exatamente. Eu entendo sim que a formação do pai e da mãe gera uma fortaleza na vida de destruição ou de bênção, mas eu entendo que chega uma hora que você tem que assumir as rédeas da sua vida e assumir a responsabilidade pelos seus atos e parar de dizer, olha, eu brigo com meu irmão porque minha mãe me tratava assim. Não, é virar para o seu irmão e falar, olha, nossa mãe nos tratava assim, só que a gente pode começar uma nova história a partir de agora. Vamos deletar o passado, ou tentar deletar o passado, porque a responsabilidade é nossa. Como diz o profeta, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos que embotoaram, nunca mais se dirá esse provérbio em Israel. Tem uma outra questão também interessante, é o que diz respeito a um tema até controverso que muito tempo atrás foi discutido sobre maldição hereditária. Eu não creio em maldição hereditária, eu creio que existem más influências e repetição de erros. Se José não tivesse uma postura diferente para com o que fizeram seus irmãos, ele iria perpetuar aquele problema. Mas como Deus agiu na vida dele, aquele efeito dominó parou nele. Eu creio que é isso que Deus faz com a nossa vida. O que fizeram conosco é responsabilidade deles. Agora, o que eu vou fazer é minha responsabilidade. Aí é que vem uma postura diferente com respeito à palavra de Deus e aquilo que fizeram com a nossa vida. Agora, um detalhe de tudo isso, JR, é que a gente vê muito a palavra mãe e pouco a palavra pai. O quanto a ausência paterna gera problema numa família. Por isso que Deus é pai. Se a gente seguisse os conselhos de Deus como pais que somos na terra e ajudássemos na criação dos nossos filhos, na demonstração do Senhor, muitos desses problemas não aconteceriam. Não, JR, eu sou um exemplo disso. Eu me dou super bem com 2 irmãos, porém com as minhas outras 2 irmãs, olha, eu tô super afastado. A minha mãe tem uma grande culpa nisso tudo. Ela acha que só tem 2 filhas, mas tem 5 filhos. Diz aqui o nosso ouvinte, tá bem dentro dessa página, né? Minha mãe errou e eu vou continuar a errar, né? Quer dizer, tenho agora uma chance de arrumar essa... Agora, veja bem, não podemos ser simplistas, né? Um problema de 20 anos não se resolve em 20 minutos, não é isso? É um processo. Quer dizer, é um processo longo, mas alguém tem que querer essa história aí. A gente sabe que Deus quer, que a bênção de Deus acompanhe os seus. A Bíblia relata várias histórias assim. Ainda que não relatasse literalmente histórias assim, você tem o princípio no que depender de você, tem paz com todos os homens, aparentemente uma coisa passiva, não é, para isso é ativo, depender de você, faça tudo que tiver ao seu alcance, exatamente. Mas tudo que você puder, e não aquela história, eu falei, eu mandei um zap, leu, tem 3 dias e não me respondeu. O problema é que muitas vezes a nossa autoafirmação, ela depende da autoafirmação dos outros, ou seja, eu vou me sentir valorizado se minha mãe me amar, eu vou me sentir valorizado se meus irmãos cuidarem de mim, e não é assim que a vida funciona, porque você não vai ser amado o tempo todo. Em primeiro lugar, você tem que se sentir valorizado porque Deus te ama, porque Deus te adotou, porque Deus cuida de você. A sua valorização não vem das respostas que os homens te dão, porque os homens são falhos. A sua valorização vem de Deus em primeiro lugar. Então, eu acho que a gente precisa encontrar a nossa identidade em Deus como filhos, encontrar essa valorização para depois buscar a valorização dos homens se essa valorização vier. E se não vier, não tem problema, eu continuo andando porque eu sei que Deus me ama e ponto final. Exatamente. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, que a gente coloca nos ombros dos outros um peso que na realidade essa pessoa não tem que carregar. E às vezes esse é um dos grandes problemas que trazem a luta, porque as nossas carências, nós acreditamos que os nossos irmãos, que as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, vão preencher a nossa carência. Somente Deus pode preencher a nossa carência. E entender o amor de Deus, entender a amplitude do amor, entender que esse amor é suficiente, esse é um ponto importante da gente chegar e conseguir se relacionar bem com as pessoas, porque a nossa cobrança vai ser muito menor do que quando a gente não entende. Então nós podemos afirmar que sim, em alguns casos, pais têm responsabilidade nisso. Exato. Sim, é verdade, em alguns casos os filhos têm responsabilidade nisso. E sim, é verdade que ninguém precisa continuar vivendo assim. Exatamente. Ao resto da sua vida. É fato que muitas vezes o relacionamento se desgastou a tal ponto de que aquele convívio, macarrãozinho, franguinho, churrasquinho, fica um pouco complicado, né? Pelo menos durante um período. E muitas vezes, nesses casos, e aí vai a dica, né? Por exemplo, são 2 irmãos, as cunhadas podiam ajudar.
Algumas cunhadas põem pilha. Olha lá, teu irmão, olha lá. Eita, olha lá, tá, pegou a melhor parte, olha lá. Tá achando que é o dono aqui. E elas poderiam ser altamente usadas por Deus, sim, para reconciliação e não para alimentar a divisão. Que Deus dê sabedoria e lucidez para todos aqueles que vivem uma dificuldade. Porque afinal de contas, todos nós vivemos dificuldades. Algumas delas nos levam até a chorar. Conquistou meu coração. 93 FM. Homem chora ou não chora, hein? O tenista número 1 do mundo, Sérgio Novak Djokovic, foi eliminado na primeira rodada do torneio de tênis dos Jogos Olímpicos do Rio neste domingo pelo argentino Juan Martín del Potro. A vitória do argentino está sendo contada como a maior zebra do torneio olímpico de tênis. Ao final, o favorito Djokovic não conteve as lágrimas e disse: é uma das derrotas mais dolorosas da minha carreira. Logo depois do jogo, a emoção está ali ainda. Não foi a primeira nem a última vez que eu perdi, mas é uma Olimpíada, o que aumenta a dor. Como você reage diante das perdas? Chora? Fica com raiva ou se isola? O que costuma fazer você chorar? Antigamente existia uma máxima que afirmava que homem não chora. Você também pensa assim? Pergunto aqui aos nossos ouvintes, ouvindo aqui inicialmente uma delas dizendo que o homem chora sim. Ele é um ser humano com sentimentos, assim como a mulher. É um pensamento machista dizer que homem não deve chorar, diz a nossa ouvinte Tereza. Bom, JR, eu vou falar por mim. Eu choro e choro muito. É? Se você contar uma historinha mais ou menos triste aqui, eu vou chorar agora. Eu não chego a esse extremo. Não, eu choro e choro muito. Eu choro muito. Eu acho que o ser humano, o homem, ele tem que encontrar o meio termo entre a masculinidade férrea e as emoções humanas verdadeiras. Essa história de que o homem não chora acaba afetando o ser humano. Quando Deus criou o ser humano à sua imagem semelhante, Deus criou o homem com sentimentos, emoções, razões. E o homem, ele tem que encontrar, os seus sentimentos são diferentes dos sentimentos de uma mulher. Mas ele tem sentimentos, ele tem que vivenciar esses sentimentos plenamente para que ele seja um ser humano plenamente. Tem que vivenciar a sua masculinidade, de ser firme e forte na hora que tem que ser firme e forte, mas tem que vivenciar os seus sentimentos da forma correta, de uma forma masculinizada. Sentimentos de uma forma masculina. Também não é, passou a borboleta, que lindo. Não é isso. Vou me matar. Eu choro. Vou me afogar. Eu choro nos isso meus não momentos pode. com Deus. Isso não pode. Deus da vitória. Eu choro nos meus momentos com Deus. Eu choro quando tem um filme muito impactante ou quando escuto uma notícia muito impactante. Agora também, você fez aniversário, que lindo. Aí não, aí também não é por aí. Então são emoções masculinizadas. Não pode usar aquela expressão assim, que fofo. Isso não pode. JR, Sem comentários. Eu acredito que a sociedade seria bem melhor. A sociedade seria bem melhor se os homens assumissem, realmente chorassem, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, o nosso grande paradigma, né, que é o Senhor Jesus, o nosso alvo, ele chorou. Diante de ver o sofrimento de Marta e Maria diante da morte de Lázaro. Se a gente olhar lá em João, no capítulo 11, a gente vai perceber isso, que apesar de Jesus ser, né, a gente vê a questão do sofrimento chicoteado, de ter vivido diversas situações difíceis, né? Mas ele não chorou, mas ali naquele momento ele chora, e ele chora também sobre a cidade de Jerusalém, ele fica triste naquele momento ali. A gente tem um choro que eu acho muito interessante, que marca, às vezes, o choro marca a vida das pessoas que estão à nossa volta, que elas veem que a gente se importa com aquilo. Dizem, né, a questão da história, que na Copa de 50, o pai do Pelé chorou, e Pelé estava ali ao lado, e viu ali o pai chorando, né? Então ele quis ser jogador de futebol, e isso motivou para que ele fosse jogador de futebol, para não deixar mais que o pai dele chorasse. Eu penso que se os nossos jogadores hoje chorassem, nós teríamos talvez uma seleção melhor, né? Então, essa questão... É o nosso Pelé que tá falando aqui na mesa. Pela palavra do senhor, nossas perspectivas são muito boas. Porque o que tá vendo de choro hoje em dia... O choro é a solução. Pastor Clark Gable, me diga uma coisa aqui. O ouvinte tá com uma dúvida. Só consigo chorar por dentro. Isso é errado? Não é errado chorar por dentro, porque aí é uma questão de você por dentro estar abalado, sensibilizado, mas por fora manter
aquela fleuma. Eu creio que é libertador a pessoa, uma atitude libertadora aquela pessoa que expõe suas lágrimas. Mas é claro que existem momentos para chorar. Só que o choro não é uma coisa programada. Ninguém programa chorar. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus chorou quando foi, não pelo fato de ter sido rejeitado por Jerusalém, mas por aquilo que iria ter como consequência sobre aquela cidade. Eu creio que existem momentos em que a pessoa chora por uma perda, por uma decepção, por uma frustração. Agora, chorar por dentro, um dia que a pessoa que se acostuma a chorar por dentro, um dia ela vai ter uma surpresa, chorar por fora de maneira inconsequente, de maneira descontrolada. Olha, aqui ouvinte dizendo, toda vez que alguém fala que homem não chora, eu acho que isso é muito sutil, sabe? Porque diz a nossa ouvinte, ela fala de forma sutil que Jesus chorou. Por acaso você é melhor do que ele, né? Traz essa reflexão sobre o choro de Cristo e essa batalha que muitas vezes a pessoa enfrenta. Aqui no texto nós observamos que existem pessoas que quando choram, elas ficam com raiva, né? Como é que você reage? Chora, fica com raiva, você só chora, não fica com raiva, você se isola. Muitas vezes as reações a uma perda, elas são variadas, ninguém vence todas. Você imagina, o camarada é número 1 do mundo, né? Ele é uma celebridade. 142, parece 147 que era o cara em relação à questão da colocação. Em relação a ele? Em relação a ele. Quer dizer, você imagina, o cara tá né? acima do né? E com a torcida a favor dele. Aliás, isso aí, ele disse, por exemplo, que ele diz assim, ó, eu me senti brasileiro. Essa frase é dele. Porque as pessoas o apoiaram assim intensamente. Aliás, não só isso, mas a presença da torcida brasileira nos jogos tem sido alvo assim, tanto de elogios quanto de críticas, né? Especialmente os estrangeiros. Estrangeiro que tem que estranhar mesmo. Estrangeiro vai estranhar o jeito brasileiro de ser. Por exemplo, Michael Phelps, que teve a torcida a favor dele, e que teve uma experiência com Deus extraordinária, e diz, eu não sei se já ouvi algo parecido. A torcida gritando o nome dele. O estrangeiro não vai entender, porque o estrangeiro não entende a cultura brasileira, que é a cultura de festa. Ping-pong, é o que? Esgrima. Tá gritando. Vibra. Como é que ganha? Como é que ganha a esgrima? Não tem como. A luz acende. A luz acende. É de lá ou de cá? De lá. Então quando acender a de cá, é gol. E acendeu as duas, foi toque duplo, acendeu as duas e agora? O ping-pong, entendeu? O ping-pong, olha, em câmera lenta, em câmera lenta você consegue até acompanhar. Mas você imagina, na televisão, com todas as câmeras, já é difícil. Você imagina o ao vivo. Você nem vê a bola. Cadê a bola? O cara vibra quando a bola cai. Verdade. Depois vai descobrir que foi ponto do adversário. Né? Quer dizer, isso não é uma coisa. Quantas pessoas não têm a menor ideia da pontuação do judô? Meu Deus do céu, o cara ganhou um vazare. Então ele vai vazar dali? Não, é a favor dele. A favor. Então, você imagina bem, a menina lá na ginástica artística, entendeu? Ela caiu ali fora da linha, caiu sentada, fez parte da coreografia, era uma estratégia. Então, ainda que a gente não entenda tudo, o povo brasileiro, ele vibra e vai aprendendo assistindo. Hóquei sobre grama. Nem sabia que Rugby. Como é que é o nome daquele negócio que joga assim? Isso aí é taco, a gente joga lá na rua. Não, fazendo Badminton. Bebeteca, pô. Você imagina bem o jogo, a emoção do badminton. O narrador, fulano, Beltrano, fulano. Bom, e a gente conseguiu aqui um áudio com Djokovic, entendeu? Numa palavra especialmente aqui para o pastor Luciano, que eu não sabia que era uma pessoa que entendia tanto assim de tênis, entendeu? Quer dizer, um apaixonado pelo tênis e nós temos aqui já tá aqui, né, o áudio, né? Então vamos ouvir. To je san svakog sportiste i svako ko uopšte učestvuje na olimpijadi naravno ima u cilju da osvoji neku od medalja, zlatna medalja kao najvrednija, naravno je svima nama prioritet, međutim samo što smo ovde je već veliki uspeh, a eto nadam se da ćemo i osvojiti neku od medalja. Como nem todos sabem a língua, ele quis
A palavra, vou dar uma síntese, né? Porque ele falou muito pouco, né? Eu achei pouco, né? Olha, ele poderia ter falado algo mais, né? Ele disse, pastor Luciano é gente boa. Isso aí, eu concordo com ele. Poxa, eu acho que ele devia ser mais objetivo, não? Não, acho que poderia incluir o pastor Edson também, o pastor Marcelo. Presta bem atenção, escuta só. Da, to je san svakog sportiste i svako ko uopšte učestvuje na olimpijadi naravno ima u cilju da osvoji neku od medalja, zlatna medalja kao najvrednija, naravno je svima nama prioritet, međutim samo što smo ovde je već veliki uspeh, a eto nadam se da ćemo i osvojiti neku od medalja. Emocionante. Ou seja, pastor Luciano é gente boa. Eu vou chorar. Marcelo escapou da tradução. Eu resolvi traduzir logo para ser mais objetivo, foi melhor, entendeu? Para não deixar você, também. porque você às vezes fica aqui, o pessoal reclama que eu pego no seu pé, porque você traduz o japonês, o chinês, o coreano, o alemão. Não, serve ou não? Serve, muito simples, eu mesmo resolvi. Isso aí, eu também acho. Mas viu, pastor, você tá tirando onda. Você já questionou se Deus foi justo com Jó quando permitiu que o diabo tocasse na sua saúde, bens e família? 28% dos ouvintes disseram que já questionaram sim. Agora, JR, eu vou ser mais objetivo que o de Djokovic e vou dar aqui a palavra-chave de hoje. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em 1 Crônicas 24:7. 1 Crônicas 24:7. A palavra-chave, meu pai no bowling show. Pastor Clark Gable, muito obrigado, irmão. Forte abraço. Obrigado, JR. Foi um prazer participar desse debate com os queridos debatedores, os queridos ouvintes. Deixo um beijo para minha esposa Ana Paula, para meu filho Johnny. Um abraço carinhoso para os irmãos da PIB Universitária, da PIB em São Bento e para os colegas do curso de Psicologia, que a gente retornou às aulas. Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Marcelo Gleiser, um abraço. Um abraço, Jota. Abraço a todos os membros da Igreja Viva. Marcinho pediu para mandar um abraço para ela. Então, Marcinho, um abração para você. Tá sempre ouvindo o debate. Um abraço para minha esposa, minha filha, minha mãe tá lá me escutando também. Pastor Luciano Regis, um forte abraço. Prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos, um abraço à minha esposa, meus filhos, minha igreja amada. Que Deus nos abençoe na tarde desse dia. Reverendo Edson, um forte abraço, irmão. Eu que agradeço estar aqui, JR. Gostaria de mandar um abraço especial para o meu cunhado, Paulo Henrique, que amanhã completa mais um ano de vida. Pastor Paulo Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana lá de Correia, completa mais um ano de vida. Amanhã eu vou estar lá na festa, na casa do pastor Paulo Henrique. Um abraço também para minha querida esposa Sônia, para as minhas filhas Andréia, Ellen, Ana Carolina e ao pastor Rafael, meu genro. Muito bem, vamos orar juntos, irmãos. Pastor Luciano vai orar conosco, apresentaremos o tema de hoje diante de Deus em oração. Nós conversamos aqui sobre as lutas e as batalhas vividas por Jó, o sofrimento que ele precisou enfrentar na sua vida e a graça de Deus ao lado dele no meio de toda aquela tormenta. Observe bem, lê o livro inteiro. Deus esteve com ele sustentando nessa história toda, nesse livro aberto que representa a vida humana. Também nós vamos orar pelos relacionamentos familiares. A gente observou aqui, pelos relatos dos nossos ouvintes, quanta gente com problema dentro de casa, irmão contra irmão, irmãos contra os pais, pais contra os filhos. Meu Deus do céu. Nós precisamos encontrar o lugar do equilíbrio, da harmonia e do perdão. Observamos também que no momento de grande emoção, o homem também chora. E o choro faz parte da vida. E Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, aos corações dos que choram. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse debate de hoje em tuas mãos. Quantas pessoas enfrentando lutas, dificuldades terríveis, sem entender os motivos e às vezes até mesmo culpando a Deus por falta de entendimento. Que o Senhor dê esclarecimento, que o Senhor os ajude no momento de fraqueza, no momento de turbulência, no momento de perda, sobretudo. Pai, coloca essas pessoas em tuas mãos, essa nação em tuas mãos. Opera, ó Pai, de maneira grandiosa. Toma também, ó Pai, tantas e tantas famílias que agora partidas, como a que nós ouvimos na notícia ainda há pouco,
que pessoas morreram, irmãos morreram. Ó Pai, quantos problemas, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa operar na família, assim como curando os enfermos. Também te apresento minha tia Diná, junto com esses enfermos, ó Pai, que o Senhor opere poderosamente desses queridos, manifestando graça, poder, cura. Ó Pai, haja em nome de Jesus. Toma essa nação em tuas mãos, toma o teu povo em tuas mãos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.